Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 1º de dezembro de 2025, segunda-feira, primeira semana do Advento, no ano litúrgico novo, que é o A. Ano litúrgico A. Acabou o ano C, a partir do Advento, e a cor é roxa, conforme eu estou simbolizando com esse lenço aqui no pescoço. Eu sou leitor e animador litúrgico na Paróquia Central de Colatina, Catedral. O rito desta missa é uma missa própria, com a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 4, versículos do 2º ao 6º. Naquele dia, o povo do Senhor terá esplendor e glória, e o fruto da terra será de grande alegria para os sobreviventes de Israel. Então os que forem deixados em Sião, os sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos, a saber, todos os destinados à vida em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado as imundícies das filhas de Sião e limpado as manchas de sangue dentro de Jerusalém, com espírito de justiça e de purificação, ele criará em todo lugar do Monte Sião e em suas assembleias uma nuvem durante o dia e fumaça e clarão de chama durante a noite, e será a proteção para toda a sua glória. Uma tenda para dar sombra contra o calor do dia, abrigo e refúgio contra a ventania e a chuva. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 121, na Bíblia Vulgata, ou 122, na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 3º ao 4a, 4b ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão, versículo 1º. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Repitamos, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Repitamos, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora temos o Evangelho. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ó, vinde libertar-nos, Senhor e nosso Deus. Mostrai a vossa face e nós seremos salvos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum,
Um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração. Olha, o Evangelho relata-nos que Jesus fez um milagre em favor de um pagão, ou seja, um homem que não era do povo escolhido, o povo de Israel. O oficial romano da cena demonstrou uma fé sem precedentes em todo Israel, conforme o versículo 10b. Que nesta liturgia, a exemplo desse pagão, possamos repetir com oração, como oração pessoal e comunitária: Senhor, oração pessoal e comunitária, hein? Senhor, não somos dignos de vos receber em nossa morada, mas dizei uma única palavra e nós seremos salvos. Vamos agora à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho, sobre Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 11. Duas virtudes se destacam de imediato na pessoa do oficial romano: a humildade e a fé. O oficial, chamado também de centurião, era responsável por 100 soldados romanos. Portanto, exercia importante cargo na sociedade. Mesmo assim, desapegou-se de sua posição social e se dispôs a procurar Jesus para lhe pedir discretamente que fosse em socorro de seu empregado enfermo. Embora não pertencesse ao povo de Israel, o centurião creu que Jesus era um enviado de Deus e tinha poder de curar. Jesus não só atendeu ao seu pedido, curando-lhe o empregado, mas elogiou sua fé. E ela é elogiada até hoje na Eucaristia. O centurião é um dos primeiros de uma série de pagãos que vão se abrir para formar a nova família de Deus, que são os cristãos, como nós. Nós não somos do povo de Israel, somos cristãos, né, como esse pagão. Agora vamos aqui, Mateus capítulo 8, versículo do 5 ao 11, uma explicação do livro Palavra e Vida. A esperança, virtude por excelência do advento, é o tempo do advento que estamos vivendo, relaciona-se com a fé, porque a esperança não é somente acreditar em algo que vai se realizar no futuro. Esperança é acreditar que o que vai acontecer de alguma forma já está aqui presente e atuando. Acreditamos em Jesus e sabemos, esperamos, cremos que Ele já está atuando em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa história. Embora nada vejamos na superfície, lembremos da imagem da semente que brota e lança raízes, embora não vemos aparecer nada acima da terra. O exemplo da semente é muito interessante, né? Ela brota lá embaixo da terra, lança raízes, aprofunda raízes e nós não percebemos. Santos do dia 1º de dezembro. São Naum é santo do dia 1º de dezembro. Foi um profeta do Antigo Testamento que em suas exortações mostrou Deus como regente da história e justo juiz das nações. Santa do dia 1º de dezembro, Santa Florência, foi virgem do século IV, quando morreu. Convertida por Santo Hilário, bispo de Poitiers, ela seguiu o santo no exílio e retornou com ele à França. Viveu como eremita em Comblain.
Santo do dia 1º de dezembro, São Donolo, bispo. Morreu em 581, foi abade do mosteiro de São Lourenço de Paris e mais tarde bispo de Le Mans, na França. Resplandeceu pelo dom dos milagres. Santo do dia 1º de dezembro, Santo Elói ou Santo Elígio. São os mesmos santos, hein? Foi bispo e morreu em 660. Foi ourives de Limoges, na França, e conselheiro do rei Dagobert I. Ingressou na vida religiosa e fundou vários mosteiros antes de ser eleito bispo de Noyon. Bem, de acordo com pesquisa do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Elói nasceu na França no ano 588. Filho de modestos camponeses, recebeu como herança uma esmerada educação cristã e a possibilidade de se formar como ourives, profissão que desempenhou com muita habilidade. O seu gênio era calmo e ele vivia praticamente como monge, fugia das diversões e o dinheiro que ganhava usava para ajudar os pobres e abandonados. Sua fama chegou aos ouvidos do rei Clotário, em Paris, que o convidou para fazer, olha só que interessante a história do santo, o convidou para fazer um trono de ouro. Com o metal deixado pelo rei, Elói fez 2 tronos, aproveitando muito bem o material. Confiando na honestidade de Elói, o rei o contratou para cuidar do tesouro real. Nesta época, Elói realizou outras obras de arte religiosa. Obras religiosas, né? Como o túmulo de São Martinho de Tours e o mausoléu de São Dionísio. Todo o dinheiro arrecadado era usado para revitalizar mosteiros e obras de misericórdia. Em 639, ingressou para a vida religiosa e 2 anos depois era consagrado bispo de Noyon, na região de Flandres. Foi uma existência totalmente empenhada na campanha do norte da França, Holanda e Alemanha. Morreu no dia 1º de dezembro de 660, na Holanda, durante uma missão evangelizadora. Santo Elói, o padroeiro dos joalheiros e ourives. Santo Elói ou Santo Elígio, rogai por nós. São Charles de Foucault é santo do dia 1º de dezembro. Morreu em 1916. De acordo com o site do Vaticano, Charles foi um jovem francês, rico e aristocrata, que abandonou tudo para viver no deserto argelino, na África, sendo testemunha silenciosa de Cristo por meio da presença do sacramento da Eucaristia e pela proximidade com os irmãos mais abandonados. Ele foi assassinado em 1916. Charles de Foucault viveu entre 1858 e 1916 na aristocracia francesa. Perdeu os pais quando era criança e a fé perdeu na adolescência, se tornando num jovem cadete da prestigiosa Academia Militar de Saint-Cyr e aproveitando a vida intensamente. Foi talvez de uma forma não muito diferente daquele jovem que correu a Jesus para lhe perguntar o que fazer para herdar a vida eterna, conforme está escrito em Marcos, capítulo 10, versículos do 17 ao 22. Foucault sentiu um vazio inexplicável que tentava preencher com os prazeres do mundo. Um colega de classe dizia: se nunca vistes Foucault nesta sala, deitado indolente em uma confortável poltrona, enquanto saboreia um gostoso lanche de pâté de foie gras, acompanhado de um bom champanhe, então nunca vistes um homem que goza a vida. Depois de receber o diploma, Charles embarcou numa missão militar em expedição geográfica para a Argélia. No vasto silêncio do deserto, entre nômades cujo estilo de vida era tão diferente do seu, começou a sentir o vazio que o jovem soldado tentara preencher com os bens mundanos. Surgiu então uma pergunta silenciosa e ele começou a rezar. Meu Deus, se é verdade que o Senhor existe, deixe-me conhecê-lo. Em 1886, de volta à França, o jovem de 28 anos confidenciou seu tormento interior, a um padre, que sugeriu que se confessasse o que ele fez. Aí veio a fé, e com ela os pedidos. Vai, vende tudo, vem. O mesmo disse Jesus ao jovem do Evangelho, a quem olhou com amor.
Charles sentiu o olhar de Jesus pousar sobre ele da mesma forma inesperada e imprevisível como aconteceu com aquele outro jovem rico cerca de 2000 anos antes. Ele sabe que foi chamado a responder a esse amor com a vida. Nesse ponto, as histórias destes dois jovens ricos se separam de fato. O jovem do Evangelho vai embora triste, incapaz de se desfazer de seus bens. Em vez disso, Charles escreve: no momento em que comecei a acreditar que existe um Deus, entendi que não poderia fazer outra coisa senão viver somente para ele. Vendeu o que tinha e foi primeiro para o mosteiro trapista na França e depois na Síria. Após completar os estudos para o sacerdócio e receber a ordenação na França, ele sentiu o chamado para retornar ao deserto. No Saara viveu a vida simples e austera de um eremita entre os nômades tuaregues. Quis ser um adorador no deserto, irmão dos mais abandonados. Padre Charles de Foucauld quis evangelizar não só com a palavra, mas sim pela presença do Santíssimo Sacramento, pela oração, pela penitência e o amor fraterno e universal. Em 1916, Charles de Foucauld foi assassinado por bandidos. Depois de sua morte, além daquela específica comunidade religiosa que ele desejava, nasceram muitas outras comunidades. Em 2022, o Papa Francisco o canonizou. Ele, então, passou a ser canonizado, passou a ser santo nessa época. São Charles de Foucauld, rogai por nós. Santos do dia 1º de dezembro, Santo Edmundo Campion, São Ralph Sherwin e Santo Alexandre Bryan. Foram sacerdotes e mártires. Morreram em 1581. Foram religiosos jesuítas que sofreram martírio na Inglaterra durante o reinado de Isabel I. Bem-aventurado do dia 1º de dezembro, o beato João Besch. Foi presbítero e mártir. Morreu em 1539. Foi abade do mosteiro beneditino de Colchester, na Inglaterra, condenado à morte durante o reinado de Henrique VIII. Bem-aventurada do dia 1º de dezembro é a beata Maria Clara do Menino Jesus, foi virgem e morreu em 1899. Fundou em Lisboa a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. Bem-aventurado do dia 1º de dezembro é o beato Casimiro Sikulski, mártir, morreu em 1941, foi um sacerdote polonês, capelão militar da Primeira Guerra Mundial. Dedicou-se amplamente aos trabalhos sociais e apostólicos. Por seus contínuos atos caritativos, foi detido durante a Segunda Guerra e levado ao campo de concentração de Auschwitz e fuzilado. Bem-aventurada do dia 1º de dezembro, a beata Liduína Meneguzzi, virgem. Morreu em 1941, deve ser Meneguzzi, a pronúncia na italiana. Foi missionária do Instituto de São Francisco de Sales, na Etiópia. Praticou eximiamente a virtude da caridade cristã para com os pobres, enfermos e encarcerados. Bem-aventurada do dia 1º de dezembro é a beata Clementina Nengapeta Anuarit. Foi virgem mártir. Morreu em 1964. Foi uma religiosa da Congregação das Irmãs da Sagrada Família, martirizada durante uma furiosa perseguição na República do Congo, na África. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, que leva o seu nome, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com Deus, o Criador de tudo. O Criador do universo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será a parousia. Nós teremos corpos glorificados.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais.